Muito bem, nação. E o Tite, hein? Chegando aí no Flamengo para salvar o ano do Mengão. Confirmado neste domingo. O Flamengo fecha negócio, confirma negociação. Tem reforços também, os primeiros reforços aí para o Tite. Assista esse vídeo até o final, tá com muita informação. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e vambora. Clássico que agitou o Anel Química Arena, 1-1, Corinthians e Flamengo, dois times que acabaram eliminados de competições recentemente, estão tentando se reestruturar com novas comissões técnicas. Uma ainda nem chegou, né? O Mano chegou agora, o Flamengo ainda está tentando arrumar um treinador e vai tentando se recompor agora no Campeonato Brasileiro. É tudo que tem para disputar a competição nacional. Estamos começando o Troca de Passes. Eu estou aqui com Lofredo, André Lofredo e Aline Calandrini, com vocês aí do outro lado da tela, por meio da hashtag Troca de Passes. Tá aí na sua tela, ó, hashtag Troca de Passes. Mande sua mensagem pra gente, você corintiano, flamenguista, mande o que achou desse jogo hoje lá em São Paulo. Se você é vascaíno, tricolor, Vasco e São Paulo jogaram mais cedo, empataram por 0-0 em São Januário, mande pra cá também a sua mensagem. Tivemos um jogo espetacular, completamente atípico na tarde de hoje. Lá em Goiânia, o Bahia venceu o Goiás por 6-4. Meia dúzia a 4. Tivemos 10 gols na mesma partida. Tudo isso será assunto do Troca de Passes a partir de agora. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Deixa eu começar pelas mulheres, tá, Lofredo? Claro. Dá um tempo aqui. Aline Calandrini, bem-vinda ao Troca de Passes mais uma vez. São 3 jogos nessa abertura de rodada. O último, um clássico entre Corinthians e Flamengo. Estão tentando se reencontrar, né, Aline? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Boa noite, Lofredo. Boa noite todo mundo que está do outro lado. Pois é, tentando se reencontrar. Muito se fala sobre reformulação, inclusive dos dois elencos, né? O Flamengo na expectativa de um Tite. Mas eu já vejo uma melhora interessante com o Mário Jorge. Eu acho que ainda falta a questão da confiança dos atletas, mas acho que a gente pode falar que o Gerson continua jogando muito bem. O Everton também se reencontrando, jogando uma função que ele consegue chamar a atenção, porque ele não joga, ele joga aberto, mas ele fecha por dentro, né? E quando ele tem jogadores para associar, articular, a gente consegue ver ele sendo potencializado. Do lado do Corinthians, é um trabalho que o Mano vai ter aí que realmente muito grande também, né? Um time que ainda não consegue se encontrar coletivamente, individualmente hoje os jogadores estiveram muito abaixo mesmo, muitos erros de passes, falta realmente muito repertório para a equipe do Corinthians ainda. Agora, venceu realmente, o time empatou na verdade, mas eu vejo que foi um jogo onde o Corinthians saiu melhor por todo o volume de jogo que o Flamengo teve, isso é muito claro. Só para não esquecer, eu como uma nortista, Diniz, não tem como não parabenizar. Ah, sim, eu ia falar. Não tem como. Parabéns ao Paysandu, que conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro ao lado do Amazonas. Então Os nortistas. Um integrante inédito na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas, que foi fundado agora, em 2019. Vejam vocês que ascensão meteórica do Amazonas. Foi fundado em 2019 e no ano de 2024 já disputará a segunda divisão do futebol brasileiro. O Brusque também voltou no outro grupo, né? Mas ainda há uma vaga em disputa para São José, lá do Rio Grande do Sul, São Bernardo, de São Paulo, e qual é outro Operário. time? Operário do Paraná. São 3 times disputando uma vaga ainda na Série B de 2024. André Lofredo, tá meio no fuso horário, né? Tá meio dormindo ainda, porque o horário dele é de manhã. Ô, Lofredo, bem-vindo ao Troca, sempre bom tê-lo aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo de mais cedo. Eu confesso que fiquei decepcionado. Eu esperava um Vasco e São Paulo bastante agitado, o Vasco precisando de pontos, jogando diante da sua torcida. O Milton Leite, Lédio Carmona, o Intrépido e Ricardinho, meu camisa 11. Milton, um segundo tempo melhor que o primeiro, eu diria, né? Foi mais agitado, o Corinthians melhorou na segunda etapa também, saiu um pouco mais pro jogo. Ficou de bom tamanho ou o Flamengo tem a lamentar pelo que jogou em relação ao Corinthians? Milton, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Grande Felipe, um grande abraço para você, um abraço para a Aline, que é a minha parceira mais constante aqui em São Paulo, o Lofredo, que há muito tempo não encontro pessoalmente, um abraço para todo mundo. Na verdade, Felipe, eu acho que nesse momento nos vestiários, o vestiário do Corinthians, os caras devem estar comemorando esse empate. No vestiário do Flamengo, os caras devem estar lamentando o empate. Como você disse, pelo que foi o primeiro tempo, a sensação que dava é que o Flamengo poderia ter liquidado o jogo no primeiro tempo, né? Criou muito mais, chutou muito mais e tal. E como também disseram os nossos comentaristas, e você acabou de dizer, segundo tempo o Corinthians melhorou, o Flamengo caiu de produção.
O Corinthians conseguiu o empate através do pênalti. Nós vamos, enquanto a gente mostra os melhores momentos, o Ricardinho e o Lédio Carmona vão esmiuçar mais o que foi esse jogo, né, Dom Carmo? Exatamente. Boa noite, amigos. Eu vou me permitir discordar do Felipe Diniz. Eu achei o primeiro tempo melhor do que o segundo. Mesmo? Eu achei, porque o Corinthians tentou jogar o primeiro tempo, não conseguiu com tanta, digamos, com tanto volume como teve na reta final do segundo tempo, e o Flamengo foi bem melhor no primeiro tempo, conseguiu jogar. No segundo tempo, o Flamengo administrou, deu uma tirada de pé, apesar do gol, e principalmente a partir do gol. E o Corinthians foi para cima, no abafa, né, pelo Flamengo. Com exceção até do jogo do primeiro turno, que o Corinthians jogou melhor que o Flamengo, teve mais chance, perdeu gol com gol nos acréscimos. Mas hoje já era mais ou menos esperado isso. O Flamengo pressionando, o Flamengo melhor que o Corinthians com dificuldade de se firmar no jogo. E o Corinthians até conseguiu, em alguns momentos, surpreender. Mas no final, no geral, o Flamengo jogou mais que o Corinthians, criou mais, finalizou mais. E o Corinthians, na força, no grito da torcida, no volume, conseguiu o pênalti que o Fábio Santos converteu. E o Corinthians comemora, porque o Corinthians quer uma vaga na Sul-Americana e quer escapar do rebaixamento. Então ele soma um ponto. E o Flamengo fica onde estava. Fica em quinto, pode até perder a sexta posição para o Fluminense amanhã. E não avança em nada em relação a título e em relação a Libertadores também muito pouco. E nessa briga do Corinthians, né, Ricardinho, empatar contra um time como o Flamengo, que está lá em cima na tabela, não deixa de ser um bom ponto ganho, né? Principalmente pelo que foi o jogo, né? Sem dúvida nenhuma. Boa noite para todos os amigos lá no Troca. Eu acho que o Corinthians conquistou um ponto importante, sim, pelas circunstâncias do jogo, pelo momento muito da área, ficou muito longe do gol hoje. E ele longe do gol, ele não é perigoso, ele é perigoso perto do gol. E essa queda do Flamengo no segundo tempo proporcionou ao Corinthians aquele abafa. O torcedor começou a empurrar, aí a bola cruzava a área do Flamengo e o torcedor ia empurrando o time. E foi numa bola dessas que o Corinthians encontrou o empate, né? Não foi por uma organização, não foi por uma jogada individual, não. Foi pela pressão do torcedor de fora, porque sentia que o Corinthians precisava desse apoio e o Flamengo se retraiu. O Flamengo, em vez de jogar, essa retração do Flamengo proporcionou o Corinthians, no momento, um empate. E aí o Flamengo, no final do jogo, acho que melhorou, teve chance, criou mais alguma coisa, mas eu acho que o empate ficou melhor para o Corinthians, porque o Flamengo, uma vitória hoje, poderia ficar 6 pontos, aí se aproximar um pouco mais do Botafogo. Esse empate, eu acho que distancia mais o Flamengo. E o Corinthians está lá embaixo, depois dessa semana toda. Somou um ponto. Qual é o objetivo do Corinthians? É sair da parte de baixo, é não correr risco, é de repente tentar uma Sul-Americana e tal, porque para buscar de repente uma Libertadores, olha, o time vai ter que melhorar muito, porque hoje foi mais na empolgação, na marra, na força, não faltou determinação para os jogadores, em hipótese nenhuma, mas falta aquilo, ser mais solto para atacar, sabe? É ter um time mais leve, automaticamente as movimentações acontecerem. Para isso, lógico, tem que ter alguns jogadores, outros estarem num momento melhor, mas hoje acho que o Corinthians vai comemorar mais esse ponto do que o Flamengo. E certamente o Mano Menezes deve estar dando graças a Deus que agora ele vai ter 10 dias, né, pela frente para poder treinar um pouquinho mais e quem sabe contra o Fluminense, outro jogo duríssimo, né, o Fluminense no Rio, quem sabe produzir um pouco mais, porque na sequência ele vai ter América e Cuiabá, que aí são brigas diretas ali naquela segunda metade da tabela, né? Você sabe que eu tenho mais duas questões com vocês. Primeiro em relação ao Flamengo, porque havia uma expectativa muito grande, acho que do torcedor do Flamengo, de que, como se dizia que a presença do Sampaoli era, né, um incômodo para o elenco, que não havia uma relação muito próxima, uma relação afetuosa, um clima harmonioso ali dentro do elenco do Flamengo, havia uma expectativa de quando da saída de Sampaoli, de que houvesse um relaxamento, não um relaxamento para o lado ruim, mas para o lado bom do Flamengo conseguir jogar um pouco mais solto, mais leve, as peças voltarem a funcionar, mais leve. Vocês conseguem notar alguma diferença nesse aspecto, né? Na parte anímica, na desenvoltura dos jogadores no campo, ou não dá para perceber nenhuma melhora? Não, eu acho que melhorou. Não é ainda o Flamengo que o torcedor quer ver, mas é um time mais solto. Ganhou do Bahia, não foi uma grande atuação. Acho que o Flamengo hoje jogou até melhor do que na vitória contra o Bahia. Alguns jogadores estão mais soltos. O Everton Ribeiro hoje fez um bom jogo, não tão bom quanto o do Gerson, que foi muito bem. O Pedro parecia mais solto também. O Bruno Henrique, como sempre, elétrico, muito firme pela ponta esquerda. Eu acho que os laterais hoje ficaram abaixo, no que normalmente apresentam, o Wesley
e o Ayrton Lucas principalmente, o Pulgar continua jogando bem. Eu acho que o lado anímico melhorou, sim. Eu acho que ainda não é um Flamengo coletivamente excepcional, e na parte individual também não, mas eu vejo um time mais organizado, mais concentrado em campo, os jogadores chamando mais o protagonismo na hora de resolver individualmente, como o Gerson e o Everton Ribeiro hoje, sem esquecer do Bruno Henrique. Melhorou. Não é o que o torcedor quer, mas se comparado àquele time desorganizado e às vezes prostrado do Sampaoli, houve uma evolução. E talvez o que tenha faltado, eu acho, na minha opinião, né, é ter sido mais matador, né? Sobretudo no segundo tempo. O time dá a caída no segundo tempo porque ele tinha muito mais volume, muito mais jogo, poderia ter liquidado o Corinthians aqui. Não fez no primeiro tempo. E no segundo, quando o time cai, o Corinthians se aproveita, né? Exatamente. Foi nesse momento que o Corinthians cresceu, a torcida empurrou e na bola parada originou o pênalti e o Corinthians encontrou o seu empate. Com relação à saída do Sampaoli, ou o momento, ou até a atuação dos jogadores, a gente não vive o dia a dia do clube, né? Às vezes a gente tem uma percepção que o de dentro do clube, de repente, é totalmente diferente. Como a gente não convive, a gente tem que ter muito cuidado para fazer qualquer tipo de comentário. Hoje em dia a gente não vê nem treino, né? Não pode nem ver como é que os caras estão no treino. Então, às vezes, a gente imagina algo que, de repente, não acontece. Não é isso, né? Agora, o que eu posso afirmar é que quando não se tem, não se, vamos dizer assim, limita o jogador de qualidade, quando você dá liberdade para esse jogador, a tendência é ele render mais. Quando você repete uma escalação, você passa uma confiança e um recado para o jogador. Quando você agrupa esses jogadores com qualidade e fala, olha, você sabe, o Everton Ribeiro, que você gosta do lado direito, da direita para dentro, pode vir, pode fazer, pode chamar a bola, pode passar para o lado esquerdo. O Bruno Henrique, eu não quero você aberto o tempo todo, não, eu quero você fazendo a diagonal, se aproximando do Pedro. Pedro, pode sair um pouquinho, mas quero você na área, entendeu? Gerson tem liberdade, infiltra mesmo, não queira só jogar por trás, não queira só jogar atrás do volante. Não, então, o jogador cresce. Acho que esse é o recado. Isso a gente percebeu. E aí a questão de orientação. Aí sim, aí o treinador passa uma orientação que o jogador se sente confortável em realizar, automaticamente ele cresce individualmente e a parte coletiva pela qualidade que eles têm. Para encerrar com vocês, deixa a Aline fazer uma colocação aqui. Fala, Aline. Oi, meninos, boa noite, um abraço para vocês. Eu queria perguntar para vocês que estão vendo aí do campo, né? Quando a gente vê do campo, a gente consegue ter uma imagem ampliada das movimentações dos jogadores. O que acontece com o Rojas, né? O Rojas fez uma estreia positiva, ao meu ver, há um tempo atrás, mas ele não conseguiu engrenar ainda. O jogo contra o Fortaleza, ele foi muito abaixo no primeiro tempo, no segundo também, mais ou menos, ele foi mais participativo. Olhando aí de onde vocês estão, né, com uma visão privilegiada, o que vem prejudicando em si a movimentação dele? Ele está na função errada, apesar de que no clube anterior ele fazia essa função, que falta para ele dividir mais esse protagonismo, essa armação, articulação com o Renato Augusto, que também, obviamente, naturalmente, estava falando sobre isso aqui, né, que ainda não está nas suas condições ideais. O que falta para o Rojas engrenar, enfim, no restante da temporada? Essa é uma pergunta que vale alguns milhões de dólares. Né? Aí, mais que a Mega Sena. Enfim, eu acho decepcionante até agora, que é um jogador que pode muito mais. Eu acho meio desperdício ele ficar ali pelo lado direito o tempo inteiro. Não é um jogador de velocidade, não é um jogador que gosta mais de jogar mais centralizado, para ter a visão do gol. Um jogador que bate de fora da área. Hoje ele não bateu nenhuma bola de fora da área. O gramado molhado, uma cobrança de falta, o gramado estava molhado. Os jogadores do Flamengo só no segundo tempo, no primeiro tempo finalizaram 7 vezes de fora da área. E o Rojas, que era um dos melhores chutadores em campo, não finalizou nenhuma. Ele deu um lançamento, uma bola invertida para o Wesley, que ele acertou, o Wesley desperdiçou. Acho um desperdício até agora esse jogador. Esse jogador pode mais, até na bola parada. E ele até agora não apareceu. Pode ser o posicionamento? Pode ser, mas também tem que partir dele, o protagonismo. Ele tem que ser protagonista. Até agora não foi. E aí, Maestro? Eu acho que primeiro, como eu disse, né, durante o jogo, primeiro a gente tem que ver o contexto do time também. Não é defender o jogador, mas o contexto do time também não ajuda a produtividade individual, até porque o Corinthians não vem jogando bem no Já todo. faz tempo, né? No todo. Para não ser injusto, achei que hoje o Michael fez um jogo bem irregular. Acho que ele foi ele
procurou produzir, combateu também, e tal. né? O Yuri brigou bastante e tal. Mas em relação ao Rojas, ele fez uma boa estreia. A estreia dele aqui criou-se uma expectativa que até agora não se concluiu, porque ele machucou contra o Bahia, ficou fora um tempo. Agora, do lado do Flamengo, Aline, além da grande partida do Gerson, a gente tem, claro que de todo o time a gente tem um ano abaixo do normal do Flamengo, do padrão que esse Flamengo costuma ter, mas já vejo uma melhora do Everton Ribeiro, né? Hoje ele fez uma boa partida e o curioso é que sempre nesse Flamengo, quando há algum problema, você está precisando mexer. A primeira situação é, tira o Everton Ribeiro, lá vai o Everton Ribeiro para o banco. E hoje ele começou jogando e fez um bom jogo, não? Mais um bom jogo. No jogo anterior também ele foi muito bem. É porque assim, hoje jogou o Gerson no lugar do Arrascaeta ali, né? Mas na maioria das vezes o Gerson, que vem atuando bem, já falamos sobre isso, jogando como meia central, horas como meia esquerda, somando ali junto com o Bruno Henrique. E aí o Everton também cai por dentro. Obviamente que o Everton não tem mais idade para atacar profundidade, para ir para a linha de fundo. Quem faria isso é o Wesley, né? O Wesley que acaba fazendo isso aí. E o Everton faz um movimento por dentro que quando ele tem pessoas, atletas para articular próximo dele, a tabelar com ele, o jogo dele flui muito melhor, porque qualidade técnica ele tem. Digamos que assim, imagina o Everton Ribeiro num time de jogadores mais experientes com qualidade técnica, que todo o Flamengo tem, obviamente, mas joga próximo, joga num 2. É o jogo dele, é o jogo que acaba fluindo, é onde você consegue potencializar a característica do jogador. E é isso que vem acontecendo. Ele vem somando ali com o Gerson, busca aproximação junto com o Wesley, que é o lateral que acaba passando por ali. Então, ele é o jogador que é inteligente, criativo, associativo, e quando tem jogadores próximos, naturalmente acaba potencializando. Sim, eu acho que é um indicativo bem claro para os jogadores e talvez dos jogadores para o técnico interino também, que fala assim, olha, vamos sem bagunça, vamos fazer um bonitinho aqui na tranquilidade, né? Então achei bem interessante. Logo de cara, repetição de escalação. E tem um detalhe muito bacana que o Ricardinho falou pra mim, que foi perfeito, né? De você ganhar essa confiança. Quando o treinador repete a escalação, beleza, tá fazendo certo, dando tudo certo, e quem é atleta, vocês, apesar de não terem sido profissionais, né? Que a gente estava discutindo isso agora há pouco, porque não ganhei dinheiro com isso. Ainda estão em atividade, mas você ganha confiança, então tá dando certo. Diversas vezes os jogadores do Flamengo faziam uma partida ok, um ou outro, e no outro jogo ele não era titular, pô. E nesse aspecto, não sei se vocês concordam, mas não tem nem certo nem errado, né? Porque pode dar certo rodando bastante elenco, como já aconteceu outras vezes. Por exemplo, o Palmeiras de 2020, né? Foi 20 que o Palmeiras ganhou com o Filipão, o brasileiro, jogando com o time reserva? Foi 20, não foi? Que ele jogou com o titular a Libertadores e o reserva jogou o brasileiro. Foi 18, não é? O Miguel vai caçar aqui pra gente. Foi 18. 19 e 20 é Flamengo, 21 é o Atlético, isso, né? O Filipão ganhou o brasileiro com o time reserva, rodando bastante o elenco. Então todo mundo se sentia ativo o tempo todo jogando. E também pode acontecer de você manter uma base quase sempre, roda de vez em quando e também funcionar. O difícil, às vezes, é para o jogador que entra por poucos minutos, quase sempre entra por poucos minutos, esse ganhar a confiança necessária, talvez, para render o que ele pode. Mas acho que o problema do Flamengo, do São Paulo, é que não tinha padrão. Não. Esse é o grande problema. Não ter padrão. Você vê o São Paulo do Dorival, por exemplo, do Abel, do Palmeiras, que apesar de não estar no momento que nós estamos acostumados, mas os jogadores entram, eles sabem o que fazer. O Flamengo, esse ano, não tem padrão, então fica tudo realmente totalmente bagunçado, desarticulado. Então isso tudo dificulta também. Não, e assim, a vida fica difícil. O jogador faz uma boa partida e ele vai para casa com a certeza de que ele não vai jogar o outro jogo. É assim, ficou um negócio de louco. Eu tô fazendo bem meu trabalho e no próximo eu tô fora. Tem muita chance de eu estar fora. Fica bem mais difícil trabalhar. Bom, antes de eu falar de negócio fechado, olha só, o Flamengo tem 2 reforços engatilhados aí para 2024. A diretoria não quer perder tempo para a montagem do time, já quer concluir logo ainda este ano, antes de virar para a próxima temporada. Claudinho, Wendel e Oscar são jogadores desejados pela diretoria que não se transformaram em reforço nessa temporada, mas seguem no radar. Além deles, tem também o Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio de 24 anos, tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano, e o clube paulista tem dificuldade com a renovação de seu contrato. Seu empresário, no caso, disse algumas oportunidades que o Bruno ficaria no Corinthians e houveria outras propostas, incluindo a proposta aí
do Flamengo, que apresentou um plano de carreira, um projeto esportivo para o jogador, que ficou bastante impressionado e se animou com essa possibilidade de defender o Mengão. Outro que está na mira e esteve na mira recente foi o De La Cruz, com muito mais chance de vestir um manto sagrado 2024. De La Cruz, meia aí do River Plate, da seleção uruguaia, companheiro de Arrascaeta na seleção, faz as 5 funções do meio de campo. Pois é, o cara joga nas 5, a sua versatilidade é sua melhor característica, dono de um excelente passe, um arremate preciso, média e longa distância. De La Cruz vem se destacando cada dia mais no futebol argentino. O que você acha aí do Nicolás De La Cruz no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Olha só, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou aí a renovação de patrocinadora, a Pixbet. Vai estampar a marca na omoplata. Casa de aposta pode transformar em patrocinadora master no ano que vem. 90 milhões de reais é essa negociação. Pois é, um baita de um negócio fechado aí no Flamengo. Se inscreva só no sino, deixa o like e até o próximo vídeo.